Meu orgulho está em frangalhos, eu paguei com a língua. Que bom. Nos últimos episódios eu comentei que Ruptura parecia girar em círculos, jogar mistérios pro alto. Eu falei que esperava não ter que aguardar mais 15 horas para obter respostas. Pois bem, o 7º episódio veio como um balde de respostas, ligando pontos, sugerindo conexões, com muita coisa que a gente já viu, uma grande e boa confusão. Fora isso, é um dos melhores episódios já feitos aqui pela série, em termos de técnica e também de narrativa. Tem muito a ser dito sobre ele, deixa o like, se inscreve no canal, fica ciente que esse vídeo está cheio de spoilers. Agora vamos falar de Ruptura, episódio 7 da 2ª temporada. Gemma, a esposa do Mark, que nessa temporada havia aparecido apenas de relance, assume o papel de protagonista nesse 7º episódio. Ela deixou de ser apenas mencionada por Mark ou resguardada sob a persona de Casey para que possamos conhecê-la melhor. E de quebra, a gente conhece o próprio Mark de um jeito que nem ele nos falou antes. Descobrimos que, assim como ele, era uma acadêmica e intelectual, os dois eram, como mostra a primeira cena de ambos, mas também por ela geralmente estar aparecendo ali rodeada por livros, por estudos, papéis, etc. Descobrimos também que enfrentou dificuldades para ter filhos e começou um procedimento por influência de Mark. A gente também entende que os dois viviam um relacionamento muito bacana, regido por música clássica, ou seja, os dois eruditos. Se pensarmos bem, sabemos um pouco mais sobre ela do que sobre o próprio Mark externo que a gente viu até agora. Aquele que tá lá desacordado do lado de fora. O episódio tem uma metalinguagem muito forte. Como estamos descobrindo mais sobre Mark por meio de Casey, ou melhor, de Gemma, a estrutura da narrativa reflete isso ao nos guiar pelas memórias dele moldadas pelo processo de reintegração, misturando o que ele se lembra ou o que ele acessa ao mesmo tempo que tenta se mostrar uma coisa só. Somente se unifica e o episódio nos entrega um só Mark pela primeira vez. O filtro visual da fotografia também adequa-se a essa fusão ao misturar cores mais vintage e frias, no tom pastel inclusive, remetendo ali a uma câmera Super 8, mas com uma abordagem levemente moderna ali nas entrelinhas. A direção não é do Ben Stiller, é da Jessica Lee Gagne, diretora de fotografia da série desde a primeira temporada. E impressiona demais esse primeiro trabalho dela como diretora de fato, se destacando muito por essa textura que faz a captação digital parecer uma película, dá vontade de pegar no granulado desse episódio. Que coisa linda! O design de produção é outro show e ajuda a narrativa também a ser contada. A casa de Mark e Gemma tem um aspecto mais antigo. Quando a gente se pergunta em que época que a gente tá, a irmã do Mark aparece usando um iPhone, ou melhor, um celular, não, um smartphone, nos situa no contemporâneo, mas ainda assim, junto com o design de produção, a gente fica naquela ideia de passado aprisionado, mas não tanto, nos fazendo perguntar onde que aquilo dali se encontra, o que está acontecendo, enfim. O ambiente onde a Gemma realiza os procedimentos brinca com também essa percepção de tempo aprisionado. Assim como os computadores da Lumen, os equipamentos são retrô e várias experiências que ela passa remetem às décadas de 60 e 70, desde o cabelo às roupas, passando pelos móveis e pelos equipamentos que eles manipulam. Essa ideia desse passado presente tudo junto combina com a visão multifragmentada que temos da Gemma. Aqui ela não é somente Gemma ou Casey, mas várias versões de si mesma. Assim como o episódio não pode ser situado em um único tempo, ela também não pode. Para Mark é passado, é presente, é outro passado, é outro presente, moldando tudo isto um futuro distinto que a gente nem sabe como vai ser. O design de produção embaralha tudo e é reforçado pela maquiagem e pelo figurino nos trincos, tá? Ruptura episódio 7, por favor, levante-se e vá buscar os seus prêmios do Emmy 2025-2026. Porteira aberta. Os outros nem gastem tempo indo lá. Através de flashbacks, descobrimos como Gemma e Mark se conheceram. Curiosamente, foi durante uma doação de sangue, um ato associado a salvar vidas. O corte pro presente mostra Gemma também retirando sangue, mas agora sem nenhuma emoção. Se antes tinha a emoção de conhecer aquele amor, agora ela está pálida. Como se já tivesse perdido as contas de quantas vezes passou por aquele procedimento, ou também dando uma ideia de vida roubada depois de tudo que aconteceu. O que um dia foi felicidade não é mais.
trabalha muito isso, né? Se a gente pensar bem. Mark também era feliz e não vemos mais assim nos episódios passados. O cenário familiar onde vemos Gemma confirma que ela está na Lumon, mas a paleta de cores e a sua vestimenta não segue o azul dos internos, e sim o verde, indicando um ambiente e um propósito distintos, inclusive mais ligados ali à questão da direção, a questões organizacionais. Como, PH? Na sala onde a Halle aparece e o Mark também aparece, lá predominantemente o verde, né? Aquilo ali está sacado da atuação ali dos nossos protagonistas, que é onde tem mais azul e onde tem mais também o branco. Quando ela conhece Mark, menciona que está lendo Tolstói, mais precisamente A Morte de Ivan Ilitch. O livro acompanha um protagonista que, ao enfrentar uma doença, reflete sobre a sua existência e percebe que a sua vida foi cheia de ambições vazias e de muito conformismo. Ele mergulha em angústia no final dessa vida, questiona o sentido de tudo e percebe, tarde demais, que buscou apenas conforto e status ao longo da sua existência, sem ter aquela verdadeira conexão com o ato de realmente viver, de curtir a vida. Ao final, encontra a redenção ao aceitar a sua mortalidade e, através da morte, ele encontra a vida. Eu já falei algumas vezes sobre como viver é o primeiro passo para morrer. A única certeza da vida é a morte. Não é uma reflexão mórbida, é uma reflexão óbvia. É também, portanto, um convite que faço para repensarmos as nossas escolhas dentro dessa finitude chamada vida. Ou seja, se esse assunto apareceu aqui, é sobre isso que a gente está falando em ruptura, gente. Mais do que a questão do trabalho, ou além da questão do trabalho, estamos falando sobre vida, mas falar sobre trabalho na era moderna também não é falar sobre vida, vidas que são destruídas pelo trabalho, por essa repetição constante, por esse tal fit cultural aí que faz com que as nossas culturas sejam apagadas quando entremos nas empresas. Valeu, Tolstói. Muito obrigado por me permitir pensar isso através de um livro que eu nunca tinha pensado através disso. O episódio mostra Gemma vivendo algo que talvez não quisesse, o que fica claro na cena que Mark realiza um procedimento com a agulha lá, né, nela, dizendo que é a última das vezes que precisam fazer aquilo. Também vemos pessoas a convencendo a continuar na experiência da Lumon, mesmo sem se sentindo pertencente mais àquela obsessão. Ela só queria Mark, mas em algum momento parece que passaram a querer algo a mais e a vida dos dois já não era mais suficiente. Viver a dois deveria bastar para entendermos a beleza da existência. Na verdade, viver um só já é o suficiente, mas viver a dois é uma dádiva. Viver em casal e se dar bem é uma dádiva para poucos. Uma terceira vida pode ser muito importante, de fato é, mas não é imprescindível e provavelmente o casal se perdeu nessa busca do algo a mais dessa terceira vida que não conseguiu atingir. A cena do Mark tentando montar o berço é uma alegoria para isso. Ele não consegue. Então, talvez eles também não conseguiram essa terceira vida que o casal começou e não atingiu, né? Não chegou às vias de fato e, portanto, passaram a se desentender. Eu não vou aprofundar mais nessa questão da terceira vida, da terceira pessoa, do terceiro sujeito, porque eu falei bastante disso nos vídeos anteriores, então eu convido que você assista. Mas perceba quantas vezes eu já falei sobre essa questão do terceiro sujeito e aqui ele surge de uma maneira, mais uma vez, diferente. Onde você foi? Pergunta a médica, certificando-se de que Gemma não tem nenhuma lembrança de onde estava. Ela faz perguntas estranhas, como se você estivesse sendo devorada por um deslizamento de lama, preferiria morrer sufocada ou afogada? Indicando que Gemma está sendo usada como cobaia para um experimento. Toda a organização da cena nos leva a isso, na verdade. Inclusive, ela está em uma total privação. Olha que bizarro, né? Ela faz as rupturas e não lembra de nada do que acontece lá, pelo menos aparentemente. Ao mesmo tempo, depois dos testes, ela vive muito pouco, quase não tem tempo para si, não tem tempo para viver aquilo que ela tá experienciando. Não é igual ao fato que eu abordei no vídeo passado de que você descansa para trabalhar e trabalha para descansar nesse ciclo sem fim, onde o descanso sempre vai ser menor do que o fazer, ainda mais na nossa sociedade maravilhosa do desempenho. Enfim, Gemma, em vez de ser dividida entre sujeito interno e externo, parece estar sendo fragmentada em várias personalidades, uma para cada porta. As portas que ela atravessa levam nomes de cidades, incluindo Cold Harbor, que foi o palco de uma batalha decisiva da Guerra da Secessão. E isso também nos faz pensar sobre o todo que estamos vendo. Afinal, estamos vendo uma guerra pela identidade de um sujeito. E não foi isso que a Guerra Civil Americana foi? A identidade dessa nação? A fragmentação dela e a busca por uma nova? A Batalha de Cold Harbor, em 1864, foi um massacre durante a Guerra Civil Americana, por sua vez um momento de ruptura histórica naquela nação. O país estava dividido e essa batalha simbolizou essa cisão extremamente violenta, tanto territorial quanto ideológica, quanto social, quanto de fato, quanto do corpo.
Essa ruptura moldou os Estados Unidos até hoje. De certa forma, a guerra dissolveu o país antes de reconstruí-lo no que a gente conhece como hoje, mas quando a gente olha os Estados Unidos, de unidos eles têm muito pouco. Isso serve totalmente de alegoria para o que estamos vendo aqui nessa temporada, tanto com relação a Mark quanto agora com relação a Gemma. O que acontece aqui é uma grande batalha por qual personalidade vai comandar aquele corpo, assim como aconteceu no episódio passado com relação a Halle e a Helena. Já havíamos visto esses nomes de cidades nos computadores da mineração de dados, mas nunca ficou claro o motivo. Agora a coisa se aproxima um pouquinho mais. Algumas cidades são norte-americanas, outras, como Wellington, aparecem em diversos lugares do mundo, inclusive também nos Estados Unidos. É a capital da Nova Zelândia, inclusive, mas nos Estados Unidos tem 4 ou 5 estados que tem uma cidade com o nome Wellington. Allentown é na Pensilvânia, também é uma das salas, e foi onde o sino da liberdade ficou escondido durante a independência dos Estados Unidos. Dranesville, na Virgínia, foi palco de uma das primeiras batalhas da Guerra Civil. Cada porta leva a uma nova realidade e um contexto diferente dessa identidade maior que é a norte-americana, digo, que é a da Gemma, quem simbolicamente vai passar por isso. Por exemplo, a porta Wellington a coloca em um consultório de ortodontia, conectando-se ao episódio 5, quando um funcionário carregava materiais de dentista de um lado para o outro, descambando ali na sala de exportação. Irving já havia pintado esse corredor como se tivesse visões inconscientes do lugar. Apesar da expressão perturbadora do dentista, Gemma faz um procedimento rápido e sente apenas uma leve dor de dente ao sair. Será que todos também não passaram por isso? Será que isso não faz parte da ruptura? Assim como Mark e os seus colegas deixam celulares e roupas no armário antes de atravessar o elevador, Gemma troca de vestimenta a cada porta, levando em consideração, portanto, que ela também está ali para trabalhar e passa, como eu já disse, por sucessivas fragmentações, como se cada porta fosse um trabalho diferente. Ou seja, o que vemos na mineração de dados e ópticas e design é apenas uma fração de infinitas simulações de realidade. Entre as portas que Gemma atravessa, uma a coloca em uma queda de avião, outra a faz compartilhar a melancolia do Natal com aquele cientista/dentista, enquanto desenha um esboço do setor de criação de mamíferos. Parece que ela está reconstruindo momentos, emulando experiências para que algo seja colocado em prática em algum momento. E isso a coloca em pelo menos 3 camadas de ruptura. Camada número 1, Gemma dentro da instalação reclamando que tem mais um dia pela frente. Camada número 2, Gemma maquiada e vestida atravessando as portas. Camada número 3, a Gemma que tenta fugir, pega ali o elevador e passa pela ruptura tradicional, encontrando Miltic no final do corredor. Se na primeira temporada os personagens eram divididos entre interno e externo, para Gemma, isso não faz mais sentido. Sua versão externa é aquela submetida aos experimentos, mas sem o mundo exterior para onde voltar. Então, se pensarmos bem, ela nem é tão externa assim. Ela não tem apenas uma interna, mas ela tem várias, uma para cada porta que atravessa. Enquanto os demais tinham um simples botão de liga e desliga no elevador, Gemma tem um cursor com diferentes opções. Sua personalidade está sendo mutilada, e como sabemos que cada versão interna pode desenvolver um certo livre-arbítrio, a confusão pode estar totalmente posta, ou seja, é um corpo de várias singularidades. Quando juntar tudo numa coisa só, o que será? Essa pergunta, porém, nos faz pensar. Será que ela não está vivendo uma vida em dias para juntar tudo numa coisa só? Enfim, será que Mark externo que conhecemos até agora é realmente o externo de fato ou apenas mais uma versão? No flashback da transfusão de sangue, seus trejeitos e personalidades são completamente diferentes do Mark que acompanhamos do lado de fora até aqui. Não sei se você percebe isso. Beleza, é porque antes da Lumon ele era feliz, já falei isso, mas a atuação é muito diferente e isso já foi utilizado com relação a Helena vivendo a Halle lá dentro da Lumon. Todos esses testes estão ligados e descambando no misterioso projeto Cold Harbor, cujo nome aparece na frente de uma das portas que eu já mencionei. O cientista-chefe ali pergunta a Gemma se ela se sente mal em alguma das portas. Ela responde dizendo que quer conhecer Cold Harbor e pergunta o que tem lá. E ele diz: o mundo como ele é. Ela se anima com a possibilidade de ver Mark. Seria Cold Harbor uma simulação de uma realidade perfeita que está sendo criada a partir das outras realidades? Veja, ela está sendo submetida a várias coisas ruins como quem estivesse sendo excluído de sua vida. O marido opressor do Natal, o dentista, outras dores, ou seja, é como se ela estivesse fazendo um intensivo de uma vida que não vai mais viver, para do lado de lá viver só a vida boa, só o suprassumo, o que nos leva ao livro que ela estava lendo. Imagine viver uma vida sem percalços e encontrar apenas o fascínio de viver como o nosso protagonista descobriu apenas no final da vida. Faz sentido para vocês?
Se sim, faz sentido que Mark seja essencial, já que representava a vida feliz que ela tanto desejava antes de entrar por ali, né? E será que toda essa memorabilia que estamos vendo não é, portanto, fruto de um Mark também multifragmentado e por isso tendo só vida boa ao final? Digo, e se estamos vendo o Mark interno como sendo na verdade o Mark que exclui todas as jornadas de trabalho para que o seu externo nunca viva isso ao final do procedimento? Fica a pergunta, quanto que vimos de Mark até agora é de fato real, é a sua versão final? Tem um episódio chamado San Junipero, que é do Black Mirror, que pode nos ajudar a pensar isso. Lá tem uma realidade alternativa para onde vão os corpos, ou melhor, as mentes dos corpos que morrem. E essas mentes vivem para sempre ali naquele além, mas antes eles podem ir lá, se desconectar um pouco da realidade, viver outras vidas que não viveram agora em estado terminal, seja como for. Cara, tem algo disso por aqui acontecendo em Ruptura. Eu não vou cravar, mas eu vou dizer que eu tô sentindo isso acontecer. Um elemento novo nesse episódio é a tal sala de controle, onde funcionários, sob a supervisão do Sr. Drummond, monitoram números com atenção especial à cor de Harbor, que já está em 96% concluído. Que a Lumon funciona como um grande Big Brother, onde todos são constantemente observados, isso não é novidade. Mas o que chama a atenção é que os funcionários desse setor lembram fisicamente cada interno, levantando questionamentos sobre a conformidade no ambiente de trabalho. Já percebeu como, para aderir a uma empresa, é preciso se encaixar na tal cultura organizacional? Isso nada mais é do que parecer perfeito para o ambiente, ser, portanto, uniforme. Não à toa, a vestimenta nesses locais se chama uniforme. Você não é um indivíduo, você é uma roupa, um crachá, um serviço, apenas mais uma peça numa grande engrenagem. No primeiro episódio dessa segunda temporada, os substitutos dos amigos do Mark eram parecidos, mas não idênticos. Agora esse novo setor reforça ainda mais a ideia de uniformidade extrema ali dentro da Lumon. Isso vai sempre me espantar, né? O fato das empresas contratarem as pessoas por quem elas são ou apenas porque precisam de algum cargo, de alguém naquele cargo, alguém naquela roupa. Cada indivíduo é um universo próprio, mas o tal do fit cultural imposto de cima para baixo elimina essa diversidade, tornando todos reflexos do contexto da empresa. A direção constrói um suspense muito interessante ao revelar de quem é um certo sapato, e quando a câmera sobe, vemos um homem com traços semelhantes ao do Mark. Ao lado dele, pessoas fisicamente parecidas com Dylan, Irving e Halle. Seriam projeções dos internos em um setor onde apenas controlam números? Isso faria dos funcionários do departamento apenas operadores necessários para clicar em números estranhos ou o resultado do que aquele setor faz, mostrando que o nosso quarteto de protagonistas é bem mais importante do que talvez até a gente imagine. Fica aí um mistério no ar, mas eu fiquei com a impressão de que os nossos protagonistas são mais fim do que meio, diferente do que pensávamos um pouco antes. O episódio mescla a rotina de transformações da Gemma com flashbacks do início lá do seu relacionamento com Mark. A diferença entre eles fica evidente não apenas pelo cabelo mais curto e a barba rala do Mark, mas também pela iluminação que é mais clara, com a fotografia mais vibrante, em contraste com a sua vida externa, marcada pelo luto e pela dificuldade em encontrar um rumo, geralmente representado aqui por tons escuros e pelo frio do gelo que o cerca noutras cenas. A montagem do episódio trata a relação do Mark e da Gemma como um romance clássico, intercalando cenas ao som de uma valsa de Jacques Brel. Através de uma elipse temporal, a gente vê como eram completos um para o outro, aquele negócio todo, e uma cena que sugere que trabalhavam próximos, a câmera mostra Mark saindo do elevador sorrindo, algo muito raro, ainda mais vindo do Mark em um elevador, ou seja, sua vida era plena. Adam Scott desenha o personagem com bem mais expressividade do que o interno e o externo do tempo presente. Afinal, ele está mais vivo. No início da série, Mark não via sentido em ir à casa da irmã Devon se lá não houvesse comida, por exemplo. Agora, ele aparece feliz, sentado com a esposa, com a irmã e com o cunhado Ricken. Tudo isso se perdeu com a suposta morte de Gemma, ou algo parecido com isso. Ainda não sabemos exatamente por que Gemma entrou para Lumon e se tornou cobaia de um projeto tão extremo, mas algumas pistas foram deixadas. Ela e Mark queriam ter filhos, como eu já falei, a dificuldade em engravidar e o início dos tratamentos de fertilização criaram tensões na relação daquele casal. A direção ilustra isso com planos bem mais fechados e sombras que fazem as cores desaparecerem gradualmente naquela relação, e a Lumon parece ter entrado nessa oferecendo algo em troca da sua participação nesses procedimentos, mas o que?
Um filho, um marido, uma vida, o quê? Essa história que vemos agora parece espelhada na história que a gente viu até agora. Ou seja, na jornada da Gemma, ela tem passado por coisas parecidas do que os demais personagens, o que nos permite pensar como, quem sabe, para ela, Mark também pode estar morto. O preço da decisão de Gemma tem sido alto. Ela sente falta da vida que tinha antes e quer voltar para casa. A repetição de seus dias vivendo experiências que não consegue lembrar é angustiante. A trilha sonora aprofunda esse sentimento com I'll Be Seeing You de Billie Holiday, que diz: eu estarei te vendo em todos os velhos lugares familiares que esse meu coração acolhe durante todo o dia. Isso fala sobre a angústia que ela vive de não conseguir alcançar a vida que lhe foi prometida, de não conseguir alcançar Mark e de fugir daquela falsidade que ela vive. Para neutralizar esse sentimento, a Lumon, veja só, inventa mais uma mentira sobre o mundo exterior. Dizem para Gemma que Mark se casou e tem uma filha, destruindo as suas principais motivações. Mas, após anos como cobaia, ela desconfia da história, da mesma forma que Mark começou a questionar as mentiras nessa temporada. O que reitera essa minha opinião de que a gente está vendo aqui um grande espelhamento do lado do Mark, no caso, acontecendo também do lado da Gemma. Tanto que ela percebe que não conseguirá retomar sua vida sem enfrentar o sistema e tenta fugir pela sala de exportação. A cena remete a um filme de terror, com desespero amplificado pela escuridão, onde apenas pequenos reflexos do seu rosto podem ser vistos. Quando corre e entra no elevador, a trilha sobe, dando um tom triunfante, parece que vai dar certo, é épico, mas a expectativa desaba quando sai desnorteada dali. Algo parecido aconteceu com a Halle quando ela tentava incessantemente fugir da Lumon. A cena termina do jeito que terminou para Halle, com Miltic aparecendo e impedindo aquela fuga. Ele a chama inclusive de senhorita Casey. A sua identidade como psicóloga é automaticamente ativada pelo chip ao chegar naquele andar. A única diferença para a cena com a Halle é que Gemma fugia para dentro e isso a fez voltar para fora, que no seu caso também é um lado de dentro. Essa é a confusão que Ruptura faz de maneira maravilhosa. A última informação que a senhorita Casey tem, vamos lembrar, provavelmente é que ela foi demitida, o que indica que esse episódio acontece em paralelo ao que acompanhamos do outro lado. O que Mark e a sua equipe fazem de um lado repercute do outro, mas o que os funcionários parecidos com eles fazem nesse novo setor, obviamente também impacta tudo naquilo que a gente está vendo. Então, tudo que estamos vendo até agora é uma coisa só, a não ser os flashbacks. No fim, Casey apenas obedece à ordem de Miltic e volta para onde estava. Ela se encolhe no elevador como alguém presa em um limbo, retornando a uma realidade que não é nem totalmente interna nem totalmente externa. Mas essa cena nos deixa algo para pensar. O corredor escuro remete à sala de exportação e sabemos que Irving deixou um bilhete com um desenho nesse local, junto com instruções para encontrá-lo, que Dylan encontrou escondido atrás de um cartaz. Isso pode ser um indício de que Gemma não está tão longe assim de ser encontrada, e temos aí obviamente já o último episódio dessa temporada, pode cravar. Mark do tempo presente passa quase o episódio inteiro desacordado, se recuperando ali do baque após ter o chip inutilizado, mas mesmo assim a história avança. Ragab confirma para Devon que Gemma está viva, dissipando qualquer dúvida de que o ela está viva dito pelo Mark, no caso o Mark interno, no episódio final da primeira temporada, poderia se referir a outra pessoa. Não, é sobre a Gemma, no caso a Casey. Adam Scott entrega mais uma atuação impressionante, transmitindo emoções profundas com expressões muito discretas. Podem dar o M para ele. E os outros indicados, repito, nem precisam ir perder tempo. Basta olhar para sua atuação no flashback que ele recebe a notícia da morte da esposa. Ele vai do desespero à negação apenas com um olhar, sem precisar dizer uma única palavra. Que baita atuação. A forma como a direção retrata Casey desaparecendo dentro da cabeça dele é lindíssima, pura arte. Os episódios dirigidos por Ben Stiller são bons, mas nenhum até agora foi tão bem dirigido quanto esse daqui. Um episódio complexo porque é, ao mesmo tempo, carinhoso e áspero. Ele tanto pergunta quanto responde, tanto foge quanto se encontra. É uma metalinguagem perfeita sobre o que a gente viu aqui com a protagonista do episódio, no caso a Gemma. É sobre o passado, mas tem um tom de retrofuturo, só que no presente. Ele é tantas coisas ao mesmo tempo que não dá para adequá-lo em uma única estética. Belíssima direção, belíssima visão artística da Jessica Leganier. O episódio termina com Devon fazendo para Mark a mesma pergunta que foi feita a Gemma lá no início, mas em um contexto completamente diferente. Onde é que você foi? A saudade refletindo em seu olhar diz tudo. Deve ser impossível resumir em palavras uma vida inteira passando pela sua cabeça. E também não é nada fácil entregar um episódio que torna o caminho do espectador mais claro, sem precisar recorrer a exposições fáceis. Ruptura em nível alto está de volta. Boa sorte para nós aí nesse rumo final de temporada.
vamos precisar. E é isso, tá? Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, espero que tenha te ajudado de alguma forma, e se sim, peço novamente a sua inscrição e que também você deixe o seu like. A gente se vê semana que vem, mas aqui no canal tem outros conteúdos também, tá? Fica ligado, fica ligada. Forte abraço em vocês, até a próxima e tchau.